noite. Gostaria que você falasse sobre dois jogadores importantes do meio campo do Corinthians, o Renato Augusto e o Paulinho, que estiveram um pouco abaixo no jogo de hoje. Isso, na sua opinião, foi fundamental para que o time não tivesse sucesso? Eu normalmente não sou treinador de arranjar muitas desculpas, não é? Eu sou treinador para analisar a realidade, para analisar o que se passou do meu ponto de vista. Então, o que é que aconteceu? Tivemos alguma dificuldade em perceber que os espaços, por mérito do Palmeiras, que nos pressionou, que foram pressionantes, com muitas pressões individualizadas, ou seja, pressões sobre o portador da bola, e nós não conseguimos perceber que muitas vezes faltou-nos mobilidade entre os meias, os extremos, e faltou-nos movimentos à profundidade para nos libertar esse espaço, ou seja, muitas vezes o espaço estava à profundidade ou necessitava de uma troca posicional para se libertar entre linhas. Nós tivemos dificuldade, faltou-nos também um bocadinho de agressividade defensiva sobre os zagueiros dele, sobre a linha defensiva, muitas vezes a 3 que eles fizeram, portanto faltou-nos um bocadinho de agressividade, permitindo muitas vezes o passe longo na profundidade e obrigando-nos a correr para trás. Portanto, esta construção, alguma dificuldade na construção, em que, e também, do meu ponto de vista, faltas consecutivas, do meu ponto de vista, com excesso de agressividade, que exigiam cartões amarelos e depois então, provavelmente, já o Palmeiras já não poderia ser tão agressivo, mas pronto, as coisas foram evoluindo assim, e depois na segunda parte melhoramos, mas sofremos aquele gol de canto. Sabíamos perfeitamente aquela entrada antecipar sobre o vértice da pequena área, mas não fomos capazes de comunicar e de antecipar a ação. Vitor, Rodrigo Bessone do portal Meu Timão, boa noite. Boa noite. São 3 clássicos contra Santos, São Paulo e Palmeiras e 3 derrotas, sendo 2 delas com você. Queria que você fizesse um diagnóstico do que acontece. Você acha que o Corinthians não está sentindo o clássico como deveria sentir? Ou você acha que é mais circunstância tática, técnica, do que é mais emocional? Obrigado. O Bessone provoca. Fundamentalmente foram 2 clássicos jogados, um com 3 dias de trabalho e outro com 2 semanas de trabalho, contra um clube que tem 2 anos de trabalho. Portanto, eles têm 2 anos de trabalho, nós temos 2 semanas em cima do nosso trabalho. Né, não é fácil, não é fácil construir um processo de jogo. Eu não faço milagres, não tenho uma varinha mágica, não sou mágico. Evidentemente, hoje tivemos um adversário mais forte, agressivo, mais agressivo que o Ponte Preta, não é? Mais forte que o Ponte Preta, mais agressivo que o Ponte Preta. Um árbitro, do meu ponto de vista, deixou também que a agressividade estivesse sempre no limite, e pronto, e nós não conseguimos, de facto, libertar-nos um bocadinho daquela pressão, mas fundamentalmente na primeira parte, porque na segunda parte tivemos um bocadinho mais de paciência, que foi um erro que cometemos na primeira parte, é que a bola entrava num corredor e nós queríamos acelerar, queríamos entrar por esse corredor, portanto não tivemos a intenção de ligar corredores e tivemos dificuldade por aí e por alguma falta de mobilidade, mas na segunda parte para mim já não vi o Palmeiras, sinceramente já não vi o Palmeiras da mesma forma. Nós já conseguimos libertar-nos em alguns momentos do jogo, e o que decidiu o jogo acabou por ser uma falta que não é falta, para mim não é falta, à entrada da área, para mim não é falta nenhuma, que depois resulta num canto e depois acabamos por sofrer o segundo golo nesse canto. Ele falou que não foi falta, viu, de Paula? Você estava lá no estádio, de Paula? Estava no estádio. Você achou que foi falta de lá ou não, do segundo gol? Que saiu o gol?
Pera aí, vamos ouvir o VP aqui. individuais. Nós ganhamos juntos e vencemos juntos. Portanto, há que estamos num processo de construção de determinada forma de jogar. Portanto, isto são dores de crescimento que têm que ser corrigidos e o processo tem que crescer em qualidade. Portanto, isto é natural. Estamos com 2 semanas de trabalho, portanto, é por falta de tempo de trabalho que, naturalmente, isto ainda não está no nível que pretendemos. Olá, Vitor, tudo bem? Boa noite. Marcelo Rosenberg, da TV Bandeirantes. Boa noite. Marcelo Rosenberg, hein? Nosso amigo, conhece ele, de Paulo? Corintianíssimo, hein? É repórter. Eu fico entregando o time dos caras, hein? O ataque. E a gente não viu isso, pelo menos em relação ao primeiro tempo, né, que o Corinthians foi dominado pelo Palmeiras. Na sua opinião, o que realmente aconteceu? Mas quando é que o Rosenberg negou que ele é corintiano? Gritante, especialmente no primeiro tempo. Um abraço, boa noite. Fundamentalmente, a agressividade com que o Palmeiras entrou, a falta de mobilidade da nossa parte para encontrar os espaços, perceber que os espaços estavam muitas das vezes à profundidade, poucos movimentos à profundidade. Não fizemos as trocas, caímos um bocadinho nas marcações quase individualizadas que o Palmeiras faz. Excesso de agressividade que não foi, na minha opinião, que não foi sancionado, não é? Com faltas perigosas a anular contra-ataques perigosos ou situações perigosas de saída para o ataque nossas. Portanto, eles foram ganhando confiança, sentiram que podiam cada vez ser mais agressivos porque não haviam cartões e pronto, e nós fomos amarelados. O critério para mim houve aqui uma diferença de critério, mas eu também compreendo pela idade do árbitro, pela experiência do árbitro, num jogo desta natureza. Agora, fundamentalmente o Palmeiras foi mais agressivo do ponto de vista defensivo e nós faltou-nos essa capacidade para libertar-nos dessa pressão. A segunda parte já não foi assim. Portanto, é um processo, temos que ir crescendo no processo. Bom, vocês viram aí, o Vitor Pereira tá falando que faltou a profundidade, né? Usou até um termo aí, a preguicinha da profundidade. E nas 2 respostas dele, ele falou da arbitragem. Sistema tático que fica de aprendizado nessa partida, fica de aprendizado no desempenho do Corinthians hoje aqui no Allianz Parque, diante do Palmeiras. E por favor, no jogo de domingo, você pensa em mudar o elenco e disputar a partida com o time misto? Obrigado. Boa pergunta do Iago Rudani. É assim, a intenção. Quero saber do próximo jogo. A intenção do time. A intenção será sempre, nós trabalhamos diariamente para termos bola, para termos mobilidade com bola, para criarmos linhas de passe, para termos bola, para reagirmos, para sermos agressivos quando não temos, e essa tem que ser sempre a intenção. Agora, eu ouço falarem muito, chegamos há 2 semanas e naturalmente que as pessoas podem pensar que é possível em 2 semanas transformar completamente uma equipa que de facto com o Ponte Preta fez um bom jogo. Agora, naturalmente eu não estava à espera de um jogo de domínio completo. O que eu disse foi que a intenção terá sempre que ser ter bola, reagir à perda de bola, pressionar. Portanto, essa tem que ser sempre a intenção da equipa. Agora, às vezes vamos conseguir com mais qualidade, outras vezes teremos que fazer correções no sentido de crescermos para esse tipo de equipa. Eu nunca disse, como ouvi dizer aí, que vinhamos cá, íamos dominar o Palmeiras, íamos não deixar jogar o Palmeiras e nós é que íamos jogar. Eu nunca disse nada disso.
Nunca disse nada disso, nem nunca vou dizer. Vou dizer é que a nossa intenção tem que ser a intenção de ter bola, de marcar alto, pronto. Mas temos que evoluir. É claro que uma dificuldade maior, com 2 semanas de trabalho, contra uma equipa que tem 2 anos de trabalho com o mesmo treinador, não podemos, temos que ter os pés no chão e perceber bem as circunstâncias de uma equipa e as circunstâncias de outra equipa. Vitor, boa noite. João Paulo Capelani, Estádio Bandeirantes. Vitor, é claro que é só o início de trabalho, mas em 3 jogos a gente já percebeu algumas variações pelo lado direito. No primeiro jogo você tirou o Fagner e colocou o Mosquito. Hoje você tirou o Fagner e colocou o Mantuan. Eu queria que você fizesse uma análise em relação ao outro lado, o lado esquerdo. Você sente carência de jogadores para que você possa mudar ao longo da partida, como você faz pela lateral direita, tendo em vista principalmente que hoje o Piton não foi bem tecnicamente no jogo? Muito obrigado. Nós quando o jogo, quando temos que arriscar um bocadinho no jogo, naturalmente que temos que variar um bocadinho, do meu ponto de vista, temos que variar um bocadinho, criando ou tentando criar diferentes dificuldades à equipa adversária. Naturalmente, a lesão do Fábio Santos e a lesão do Bruno Melo limita-nos um bocadinho ali do lado esquerdo. Portanto, neste momento, o único jogador que está disponível do lado esquerdo é o Piton. O Fagner, do lado direito, sentiu uma certa fadiga muscular. Foi ele próprio que referiu que estava com algum desconforto muscular. Portanto, quis, com a entrada do Mantuan, dar um bocadinho mais de profundidade daquele lado. O Watson gosta de jogar por dentro e criou problemas. E portanto o sentido foi esse. O sentido foi alterar alguma coisa, portanto arriscar mais um bocadinho, porque queríamos ganhar, queríamos empatar o jogo e depois ir à procura de outro resultado. Olá, Vitor Pereira, boa noite. Henrique Malfi, identidade florentiana. O de Paulo, ele falou que não tem outra opção na lateral, né? O Fábio Santos foi pro banco para quê, então, né? É complicado. E ele não respondeu a pergunta do se vai poupar no próximo jogo. Essa ele esqueceu. O Iago tinha feito 2 perguntas, ele esqueceu de responder a segunda, que era importante. Vamos continuar ouvindo aqui. No final de semana. Muito obrigado. Vontade acho que não faltou. Acho que não faltou a equipa vontade. Agora, dificuldade de se adaptar a um terreno que é sintético, que é diferente do nosso. Um adversário que tentou essencialmente na primeira parte pressionar alto, marcar forte, agressivo. Um árbitro que eu não gosto, sinceramente não gosto de criticar os árbitros, porque todos nós erramos, eu também erro como treinador, portanto temos direito a errar e a corrigir os nossos erros. Agora, um critério para mim um bocadinho diferente, um bocadinho a deixar jogar com uma agressividade para mim no limite, que se determinadas situações do jogo se tivessem sido amareladas, o Palmeiras não podia ter jogado daquela forma agressiva como jogou, e que nos limitou. Agora eu não gosto muito de me agarrar aos árbitros, não gosto muito de me agarrar a desculpas. Portanto, nós temos que melhorar quando apanharmos uma equipa como esta do Palmeiras, melhorar o nosso processo ofensivo, perceber claramente quais são os espaços que temos que atacar, onde podemos ferir o adversário, e tivemos alguma dificuldade, essencialmente na primeira parte, de perceber isso. Tivemos falta de paciência para circular a bola, para ligar corredores, porque o espaço muitas vezes estava do lado contrário, mas nós insistíamos no lado da bola e isso criou-nos algumas dificuldades. Relativamente ao próximo jogo, vou avaliar o estado dos jogadores e provavelmente vou ter que fazer algumas alterações para fazer uma gestão que nos permita jogar a um bom nível. Vitor,
Boa noite. Vitor, a pergunta para você em relação ao peso de um clássico. Você em 3 jogos já passou por 2 clássicos e acabou sendo derrotado por 2 clássicos. O que você tira de salvo da importância de um clássico aqui no futebol brasileiro e o quanto para você, Vitor Pereira, depois dessas 2 derrotas para São Paulo e Palmeiras, surge uma cobrança para que você finalmente vença um clássico pelo Corinthians? Obrigado. Eu vou ter que vos relembrar, de novo que jogamos o clássico com São Paulo com 3 dias de treino e eu não sou mágico, não tenho varinha mágica, portanto acredito no trabalho, não acredito que posso fazer assim e de repente o Corinthians passa a ser uma equipa à minha imagem, portanto isso não é possível. E depois, com um bocadinho de azar, porque de facto nós para consolidarmos determinado processo de jogo, apanhando em 2 semanas ou 2 semanas e meia 2 clássicos, não fui muito feliz não fui muito feliz no calendário. Agora, foi como foi com... Nós estamos a comparar, volto a dizer, um trabalho de 2 anos do Abel no Palmeiras contra um trabalho de 2 semanas do Vítor Pereira no Corinthians, portanto, são coisas incomparáveis. Vocês não podem estar agora aqui a atribuir, porque em 2 semanas de trabalho é impossível preparar uma equipa para jogar já ao nível, alto, ao nível muito alto, em 2 semanas de trabalho. Sei que há que ter os pés bem assentes na terra, há que perceber claramente, não sou eu que crio a onda, não sou eu que crio as expectativas, são vocês que criam as expectativas. Portanto, nós com o Ponte Preta fizemos um belíssimo jogo, mas eu não disse que seria possível chegar aqui hoje e jogar do mesmo nível. Portanto, as pessoas criam a expectativa e nós depois temos que não corresponder à expectativa, que em 2 semanas de trabalho isso não há, eu acredito no trabalho. Portanto, isto de varinhas mágicas eu não sou mágico. Gustavo Tomatelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Muito boa noite, Vitor Pereira. Eu senti um pouco perdido o sistema defensivo, especialmente do lado direito. O Fagner e o João Vitor alternavam, uma hora outro avançava, outro recuava, e com isso eu senti os dois um pouco perdidos. Você sente que ainda tem que aperfeiçoar o sistema defensivo, especialmente em guardar posição? Lado direito. Eu acho que para nós termos um bloco pressionante como eu gosto, a pressão tem que começar nos homens da frente, e eu acho que na primeira parte vou ter que analisar outra vez o jogo, mas acho que na primeira parte faltou essa pressão, essa retirada de tempo e de espaço ao adversário com bola, e que o que permitiu muitas vezes ao Palmeiras ganhar a profundidade. Abrimos um bocadinho e com esse ganho da profundidade o que acontece é que a linha defensiva depois, se a nossa pressão for descoordenada, se houver espaço entre linhas, a linha defensiva começa a ter receio em ganhar metros, os atacantes não pressionam os zagueiros adversários, e depois essa coordenação, que tem que ser melhorada, não há dúvida nenhuma, tem que ser melhorada, de pressionar de forma compacta, abrindo espaços, depois começa a criar dúvidas e naturalmente foi isso que aconteceu. Essencialmente na primeira parte houve ali algumas dúvidas. O Palmeiras tem uma particularidade lança sistematicamente o Rony na profundidade, e depois aparece nas segundas bolas. Nós na segunda parte conseguimos controlar melhor, na primeira parte tivemos algumas dificuldades. Boa noite, Vitor. Henrique Totti do GE. Globo aqui. Eu queria que você falasse um pouco do Lucas Piton. Eu vi um lateral um pouco nervoso em campo hoje, sofrendo na marcação. Preciso trabalhar esse aspecto com ele. Eu queria uma avaliação sua sobre esse jogador, ainda mais agora com a volta do Fábio Santos. Obrigado. Eu tenho muita dificuldade em analisar um jogo de futebol
centrando-me num jogador. Portanto, eu tenho muita dificuldade porque o meu papel é coordenar 11 jogadores, mais os que entram depois no jogo, coordená-los de forma coletiva para que eles consiga extrair deles o melhor que eles têm e ao mesmo tempo corrigir alguns aspectos que têm de ser corrigidos naturalmente. Mas nós, quando ganhamos como equipa, quando perdemos como equipa. Portanto, eu tenho muita dificuldade, não me levem a mal, com todo o respeito, mas eu tenho muita dificuldade em centralizar o jogo num jogador como o Lucas Piton, que é jovem e precisa que eu o ajude a crescer. Como estar a atribuir responsabilidades ao Lucas Piton, então tínhamos que, porque nós quando as coisas não resultam como nós queremos, a primeira responsabilidade é minha e depois partilhada também, mas em equipa, não é do jogador A, B ou C. Portanto, peço desculpa, mas eu não vou individualizar, nem vou responder como ao Lucas. Houve também vários jogadores que, pronto, não foi o jogo pelo adversário, pelas características do adversário e porque nós precisamos de melhorar o nosso processo ofensivo. Aí a entrevista do técnico Vitor Pereira, meu querido de Paula, tá certo ele, né? Não vai expor o garoto, né? Um líder não pode fazer isso. O Piton não fez uma grande partida, mas também eu vou ressaltar uma coisa aqui, pode ser contra tudo e contra todos. Toda a estratégia do Palmeiras passou em cima do Piton hoje. O jogo inteirinho foi do lado esquerdo. Então o menino, ele combateu um jogo inteiro. Entendeu? Então, assim, ele ganhou, perdeu, pode ter perdido mais do que ganhado, concordo com vocês. Só que é o seguinte, é um cara que guerreou 90 minutos, porque tudo foi em cima dele. Tudo. Agora, teve gente que dormiu em campo, que nem entrou em campo, que não vai ser questionado igual ele foi, entendeu? Durante a coletiva. Então, para mim, tá certo o Vitor Pereira em preservar o menino nas respostas, né, de Paulo? Concordo, eu falei aqui, Samir, quando você estava arrumando a coletiva, eu disse, o Palmeiras trabalhou pelo lado direito do ataque dele, né? Até cornetei aí o repórter que perguntou a respeito do lado direito da defesa do Corinthians, não vi nada. O Rony quase não chegou por ali, o Piquerez apoiou algumas vezes, é verdade, mas, cara, o Dudu foi para cima do Piton na individualidade, 90 minutos. Né, o Samir? Então, assim, complicou pro garoto também. Eu entendo isso, essa situação. O lado esquerdo da nossa defesa é o mais frágil. Piton e Gil. Gil é pesado, né? E o Piton, sobrecarregado sem auxílio por ali. Então, realmente sobrecarregou o garoto. Eu penso uma coisa, de Paulo e a todos que estão aqui. A gente tá com 2.000 corintianos ainda ao vivo. Uma coisa que me preocupou nas respostas é que ele falou que ficou meio surpreendido com algumas coisas. Por exemplo, a questão do pressing, né? De atacar a bola, assim, recuperar a bola depois que logo depois de você perder a bola, enfim, o Corinthians não conseguiu reagir com contra-ataques. Isso me preocupa um pouco. Eu acho que se tivesse o Cantillo metendo lançamentos para os extremos lá atrás, atrás da defesa do Palmeiras, o Palmeiras não subiria tanto. E outra coisa, se for para deixar o Piton, se for para segurar o Piton, a gente percebeu que o Palmeiras está atacando só daquele lado, então eu vou deixar o Piton, ele não vai subir. Se for para deixar o Piton fazendo essa função, ele não é o forte dele. Sabe que o forte dele não é o forte dele. É lá na frente. Então põe um zagueiro, entendeu? Põe um Raul Gustavo Canhoto ali e deixa ele ali. Ó, batendo mano a mano com o Dudu o tempo todo, de Paula. Porque senão o Piton vai perder várias mesmo. Nunca foi o forte a marcação e nunca vai ser do Piton. Por mais que se faça um trabalho com ele, o André Santos uma vez veio aqui no canal, o ex-lateral corintiano, falou que evoluiu defensivamente com o Mano Menezes. Pode até evoluir, mas, gente, hoje não dá para você não dá para você ficar correndo esse risco, né, de Paulo?
Samir, vou trazer alguns pontos aqui que eu acho, até para debate, e eu vou respeitar toda a opinião do chat, até porque o pessoal que está acompanhando a gente aqui é muito generoso comigo, mas eu vou expor algumas situações que eu notei hoje, né, e que eu acho importantes para o desenvolvimento do time. Lembrando que o time não está em construção, como diria Silvinho, né? Ele está desenvolvendo o esquema de jogo, se adaptando Tá nascendo, jogadores. né? Exato. Assim, uma situação que me incomoda bastante é o seguinte, Samir, não sei se você concorda comigo, a galera também. Contra o São Paulo, o Rogério Ceni colocou o Rodrigo Nestor para marcar o Renato Augusto de forma individual. Corinthians teve muitos problemas na criação. Hoje, o Danilo marcou o Renato Augusto de forma individual também. E o Renato Augusto teve muitos problemas na criação também. Então, assim, os caras já sacaram. O Renato Augusto é o cara que resolve para o Corinthians no meio de campo. Os treinadores já observaram isso. Tanto o Rogério Ceni quanto o Abel. Então, o Renato Augusto, uma vez neutralizado, o Corinthians vai ter que achar opções para jogar sem o Renato Augusto quando ele estiver bem marcado. Detalhe, tanto o Rogério colocou o Rodrigo Nestor, quanto o Abel colocou o Danilo, jogadores jovens. Que o Renato Augusto dá o come para dentro, o cara acompanha. Renato Augusto tenta de novo, o cara acompanha de novo. Ô, de Paula, mas um time que contratou tantas estrelas não pode ficar refém do Renato Augusto. Sim, chegou um momento no jogo que tinha Juliano, que é um meia de muita qualidade, o Willian, que é um meia. O Willian não é um atacante, é um meia. Pode ser um meia atacante. Então você tinha Juliano, você tem Juliano, você tem Paulinho, você tem o Willian. Se você tem Juliano, Paulinho e Willian num time, você não pode ser refém do Renato Augusto. O Corinthians não é mais aquele time que tem o Renato Augusto, o Otero e o Léo Natel ali para marcar o Renato Augusto que acabou o jogo. Então não pode, de Paula. Essa tese não pode ganhar força, entendeu? Então, imagine todo jogo. Eu estou entendendo o que você falou. Imagine todo jogo que o Renato Augusto for marcado, que ele foi engolido realmente no clássico contra o São Paulo e hoje. E curiosamente, os dois jogadores que o engoliram foram o melhor do jogo. Tanto no Morumbi como hoje no Allianz. Mas concorda comigo, de Paula? Se tivesse trazido só o Renato Augusto, vai estar cheio de craque o time, de Paulinho, jogador caro. Não concordo, então, Samir, nós não concordando. Eu estou dizendo o seguinte: vamos ter que ter alternativas. É o que você está falando, eu concordo com você. Sim, uma vez neutralizado o Renato Augusto, os demais jogadores têm que jogar. Só que hoje o que aconteceu, eu respeito a história, mas eu tenho que ver o momento. O Paulinho hoje andou em campo, com todo respeito. Ele não fez nada. Ele não marcou, não apoiou, não pisou na área, não fez nada. Ah, mas o Paulinho é intocável. Desculpa, não é intocável, tá? Ele não fez nada no jogo todo. Isso que eu acho curioso. Bater no Piton e no Duqueiroz, moleza. Agora, vai falar do Paulinho, que andou em campo. E aí, é o que você falou, Samir. Desculpa, se o Renato Augusto não joga, o Paulinho tem que jogar. Se o Renato Augusto não joga, o outro tem que jogar. Só que os caras não jogaram, Samir. Exceção feita ao Willian, que é o que tenta mais alguma coisa. O Willian é o cara que tenta de tudo alguma coisa a mais, sabe? Mas aí também ele fica naquela de jogar, ele não vai pro fundo, né? Ele puxa sempre para o meio, e aí quando ele puxa para a perna direita, chegam dois na marcação. Enfim, o Vitor Pereira, ele vai ter que trabalhar essas alternativas quando os nossos melhores jogadores não estiverem bem, Samir, na minha modesta opinião. Ô, de Paula, concordo contigo, digo mais, hein? Vou até ser mais radical e o pessoal vai ficar de cabelo em pé. O Paulinho, para mim, foi pior que o Piton no jogo. O Paulinho não fez nada, agora você falou. O Paulinho andou. Desculpa. O Piton foi exigido. Eu não estou defendendo o Piton, não, que ele tem que ser titular, não é nada disso. Só estou querendo dizer, falando no jogo de hoje, tá? E falei isso também do Duqueiroz. Andou em campo. E aí é pior que o Paulinho. Por quê? Porque nós estamos falando de um jovem. O Paulinho já está com os títulos nas costas, já tem história no Corinthians. Um jovem que está querendo comer grama para jogar. Você imagina, você é um jovem
que é jogador do Corinthians, você olha pro lado do Paulinho, o Renato Augusto, só os ídolos do Corinthians. Você tem que correr o dobro. Desculpa, tem que correr o dobro. É assim na vida. E Concordo. o Piton, pelo menos, correu, se matou. É limitado para defender. Fazer o quê? Mas pelo menos fez alguma coisa. Agora teve gente que trotou, que andou, que viu o Dudu passar, só olhou, que viu o Rafael Veiga passar e só olhou. E eu provo, hein? Se alguém duvidar que o Duqueiroz ficou olhando, vendo o Dudu passar e o Rafael Veiga, eu vou fazer um recorte do vídeo e vou trazer aqui no canal. Um jogador, para mim, ele não gosta de dar carrinho. Ele sai de campo, de Paula. Você pode pegar a camisa dele e ir para uma festa lá na Energia que não vai estar nem cheirando a camisa. O menino não dá carrinho, não corre, não faz nada, fica trotando em campo. Então, para mim, o Piton não fez uma boa partida, mas tem muita gente que foi pior do que ele, concordo contigo, e concordo contigo que o Paulinho foi um deles. Pois é, porque assim, cara, eu adoro o Paulinho, tal, puxa vida, mas assim, porra, meu, ele tá vendo que o Renato Augusto tá recebendo uma marcação individual do Danilo, que foi o melhor em campo. O Danilo tanto marcou o Renato Augusto quando saía para jogar, né? O Corinthians não tem um volante desse, por exemplo, né? Que domina, que cerca, ganha a bola e sai para jogar, né? Então, assim, o Paulinho vendo essa situação, porra, chama a responsa, vai brigar lá, cara, né? Então, a gente, Samir, é aquilo que a gente fala. Eu falei aqui, você concorda comigo, né? Nós não podemos ficar na dependência do Renato Augusto, pelo amor de Deus. Quando eu fiz a colocação, estava concordando contigo. Eu estava, inclusive, enfatizando que um time caro desse, o Corinthians não contratou o Renato Augusto e tem um monte de pereba em volta, não. O Corinthians contratou o Renato Augusto e tem um monte de jogador. E na entrevista do Vitor Pereira, cara, ele falou muito do individual, assim, muito sutil, com muita sabedoria, mas ele falou, não conseguimos sair da marcação, não conseguimos profundidade, ele até falou da marcação quase individual do Palmeiras, que não conseguiu fugir. Então, de Paulo, o Vitor Pereira fez críticas ao individual. Se o próprio Vitor Pereira faz críticas ao individual, a gente também pode fazer. Pois é, e assim, uma coisa que o Vitor Pereira trouxe aí, gente, nós vamos analisar a entrevista coletiva dele, tá? É que De Paula, desculpa, não me convence a história. O gramado é difícil para nós. Gente, com todo o respeito do mundo, o Allianz Parque existe há quanto tempo e quantos anos sabe que tem gramado daquele jeito lá? Não dá para colocar desculpa no gramado. Outro dia, contra o São Paulo, era chuva. Quer dizer, uma hora é a chuva, outra hora é o gramado, né? Então é assim. Então, quando o Corinthians for jogar, ele tem que estudar o time adversário e ligar para Maju da Globo para perguntar se vai chover ou não. Porque se chover, não dá para jogar. Então, peraí. Então, o Vitor Pereira tem que estudar o adversário e ligar para Maju. Alô, Maju! Como é que é a previsão do tempo aí, hein? Quer dizer, sabe, Samir, são coisas que nós estamos numa época do mundo que não dá mais para utilizar esse tipo de desculpa. É que é o gramado, é que é a chuva. Cara, você tem que jogar bola. Você tem que ir lá e jogar bola, representar, se adaptar ao terreno que você tá. Entendeu? Não dá. E outra coisa, o Cássio. Gente, vejam bem. O Cássio jogando com o pé não dá. Se o Vitor Pereira insistir com isso daí, o Cássio tem que ser um líbero. Não dá, pelo amor de Deus. O Everton, os lançamentos com o pé do Everton são passes. O Cássio é um bico. Isso quando ele não tropeça e quase não cai. Então, assim, o Cássio embaixo das traves, excelente. Agora, para sair jogando com os pés, pelo amor de Deus. Né? Então, vamos parar também. E outra coisa, né? O segundo gol do Palmeiras, uma cabeçada no primeiro pau de um baixinho, falha coletiva da defesa, na minha opinião. Só que, mais uma vez, o Cássio estava dentro do gol para defender a bola, hein? Na boa. Toda vez o Cássio tá dentro do gol. Ele pega a bola quase dentro do gol. Ele cai para dentro do gol. Então, vamos corrigir também, né? É que tem uns caras, Samir, com todo respeito, eu tô cansado disso. Tem uns caras que você não pode falar que são intocáveis. Você fala em determinado jogador, a torcida, você tá louco, mas que pipipi, popopó. Gente, vamos parar com isso. O Corinthians é muito maior do que qualquer outra coisa, do que qualquer outro jogador. Na minha modesta opinião. Eu vou torcer pro Corinthians. Eu não torço pro Cássio, pro Paulinho, eu torço pro Corinthians.